Oi, oi! Está começando mais um episódio do Te Toca Guria, que tem o apoio da Maison de Lione e do Cosmopolita Restaurante e Café. Quando tu quiser. Oi, oi! Eu sou a Michi, esse é o terceiro episódio da série do podcast Te Toca Guria, que saiu do Instagram para ganhar esse mundo dos podcasts. E tu me encontra no @avisagista lá no Instagram, em todas as redes sociais também. Por lá eu compartilho informações sobre comportamento humano através das nossas expressões faciais. E a gente não vai falar sobre isso. Este podcast é para falar sobre um diagnóstico difícil, que é o diagnóstico do câncer, no meu caso, câncer de mama. E esse episódio está indo ao ar agora em outubro. Tu deve estar ouvindo bastante falar sobre o Outubro Rosa, sobre a importância da prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama e de todos os cânceres, né? Porque o câncer, quanto antes a gente diagnostica, obviamente, maiores são as chances de cura, os tratamentos são mais eficazes. E esse nome Te Toca Guria, né? Guria porque eu sou aqui gaúcha e eu chamo todo mundo de guria. E o Te Toca, ele tem muita relação com o se tocar, não só fisicamente, de fazer o toque preventivo, que a medicina questiona o quanto ele é útil ou não, mas ao se tocar nos teus pensamentos, nas tuas ideias, no que tu tem fazer, no que tu vem fazendo pela tua vida, né? E o quanto a gente se encaixota, se coloca na caixinha da sociedade ou das pessoas que a gente convive, né? Então é mais um momento para a gente refletir também. Claro que a primeira temporada eu vou trazer a história que eu vivi com o câncer de mama, e a partir das outras temporadas eu quero trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de fluidez, mas falar de câncer é falar sobre um diagnóstico que não é alegre, que não é uma oportunidade, que não é transformador, que não é alegria, né? E não é só ensinamento, como a gente ouve por aí, né? A oportunidade de se transformar. Ele realmente te transforma se tu quiser te transformar, mas uma gripe pode te transformar também, basta tu querer. Basta tu buscar isso, né? Querer parece que só depende de mim. Não, basta tu buscar isso e realmente a fundo, né? Se aprofundar nas tuas questões, nas tuas histórias, nas tuas vivências, e não colocar para baixo do tapete as dores e as emoções. Eu falo muito de emoções com a Malu, minha filha, porque eu acho que uma das maiores tragédias que a gente vive é não poder sentir raiva, não poder sentir tristeza, como se fossem sentimentos proibidos, né? E são sentimentos humanos. Então é normal a gente ficar triste quando a gente fica careca, por exemplo. E esse episódio é para falar sobre isso, né? Eu fiquei careca e agora? Como é que eu vou enfrentar o meu próprio rosto no espelho? E pode parecer bobagem, mas essa foi a mensagem que eu mais recebi nas minhas redes sociais ano passado, enquanto eu compartilhava a minha trajetória com câncer e como para mim foi leve ficar careca. E não é porque ficar careca para mim foi leve, que eu não entendo a tristeza de muitas mulheres e a dor em perder os cabelos. Eu sou visagista, né? Já atuo como visagista há 10 anos. Minha profissão é ajudar as pessoas a se encontrarem na sua relação com o espelho. Não é se apresentar para o mundo de uma maneira diferente, é se apresentar para si mesmo com a melhor relação possível, com seus traços, com as suas escolhas, com as suas vivências, com seus defeitos, com as suas qualidades, e potencializar o maior número de informações dessa comunicação não verbal que a gente se relaciona com o nosso espelho, para alimentar o nosso próprio cérebro com essas relações. Eu acredito que a imagem ela pode ser escolhida de maneira planejada e intencional, né? Quando a gente realmente sabe o que a gente quer. E para saber o que a gente quer, a gente precisa se conhecer. E o meu trabalho, ele leva como base questões mais profundas, né? De não só parecer algo. Eu trago isso na minha consulta, através desse estudo do rosto, né? Da análise desses traços,
para que a pessoa entenda que a gente não se forma ao acaso, que aqueles traços não estão ali por qualquer coisa, né? O nosso corpo, ele revela como a gente é e como a gente está. Eu lembro da primeira vez que eu realizei o sonho de cortar o cabelo. Na época eu morava em Portugal, eu estava viajando pela Espanha e eu vi aquele monte de cabelo lindo, maravilhoso, e eu falei, vou cortar meu cabelo. E o meu maior medo era cortar e não gostar. Acho que é o medo de quase todo mundo quando se fala em cabelo. Porque a gente não sabe como é que vai ficar. Na época eu nem sabia que existia uma técnica por trás disso para nos orientar assim, sobre que os cabelos representariam essa imagem do que eu estava vivendo. Eu fui lá e cortei. E agora, fazendo essa série, né, para falar sobre a careca, me veio um episódio da minha adolescência, que tinha aquela série Confissões de Adolescente, que uma das personagens, tinha um cabelinho raspado com uma franjinha, não vou lembrar o nome da atriz agora, mas ela era careca, e aquela personagem sempre me chamou muita atenção, eu queria muito ter aquele corte. Então ficar careca, raspar a cabeça sempre foi uma vontade minha, me faltava coragem, né? Desde a adolescência eu acho que eu sempre tive isso, mas nunca tive personalidade suficiente para encarar. Eu só fui ter essa personalidade mais tarde, né, para encarar as minhas decisões contra o mundo que acredita que mulher tem que ter cabelo longo, ou pior, que mulher depois dos 40, 50 tem que ter cabelo curto, né? Mas enfim, a minha relação com os cabelos, ela é profissional, né? Eu entendo as dores que as mulheres vivem em relação aos seus cabelos, a fragilidade que esse assunto é. E para mim, foi quase como se fosse a realização de um desejo raspar a cabeça. E eu lembro até hoje, teve o diagnóstico, teve o início do tratamento, e eu marquei com a Flávia, minha cabeleireira, para ir lá na casa dela para cortar o cabelo, para raspar, porque eu já sabia que eu ia perder. Eu já tinha passado na consulta da quimioterapia, onde eles me explicaram que a minha medicação em especial com a touca gelada, aquela, não iria ser suficiente, que os cabelos iriam cair de qualquer maneira. Eu passar por todo aquele processo, né, que para mim era de tortura, de ficar com gelo na cabeça, dentro do que me foi explicado, né? Para mim era algo que não cabia dentro do que eu queria viver. Eu já imaginava que ia ser tão dolorido aqui, eu ainda ter que passar pela dor de colocar uma touca gelada, de risco de ter enxaqueca, ficar mais tempo dentro do hospital. Tudo isso para mim começou a ficar muito sofrido de imaginar, então eu já eliminei essa ideia. Fui lá raspar meus cabelos. Confesso que eu estava bem feliz. O que eu não sabia, né, que a gente não se dá conta, é que eu ia perder todos os pelos do meu corpo. Eu ia perder sobrancelha, eu ia perder cílios, né, eu ia perder os pelos pubianos, eu ia perder os cabelos até não ter realmente nenhum fio na cabeça. Não era aquela imagem que do dia que eu raspei o cabelo queria ficar. E eu lembro de quando meus cabelos já curtinhos começaram a cair no travesseiro, a cair no meu prato de comida, a cair na pia, a grudar na escova de dente, a estar sempre na minha boca. Isso assim 3 dias depois da primeira quimioterapia. Eu comecei a me angustiar. E eu fico imaginando a angústia de quem tem o cabelo comprido vivendo esse processo, né? A gente vê bastante essa história. E daí eu lembro que eu fui lá e peguei a máquina e fui sozinha, liguei o celular e comecei a raspar minha cabeça. E é impressionante que um toquinho de cabelo assim faz diferença nessa imagem percebida. E eu não me surpreendi com o que eu vi. Eu estava morrendo de medo das minhas orelhas, de ficar orelhuda, sem cabelo. Cada um com seus medos, né? Esse era o meu. E quando eu fiquei careca totalmente ali, raspadinha, eu me vi naquele espelho e eu gostei do que eu vi.
eu parei para analisar. Eu consegui olhar meus traços todos os dias. E isso é uma das coisas que eu recomendo para quem está passando pelo processo de ficar careca. Primeiro, é um alerta aqui a quem convive com essa mulher careca, principalmente homens, que parem de ser hipócritas, né? Porque muitos não aceitam. Eu tenho gente que veio para mim e falou: meu filho não aceita que eu fique careca, meu marido não aceita. Vontade de mandar para o espaço, né, essas pessoas, porque quem são essas pessoas para aceitar, né? Vamos normalizar a careca, tá tudo bem ficar careca. Eu não tô dizendo que tu precisa te gostar careca como eu me gostei. Tô pedindo que a gente normalize e aceite a mulher careca, principalmente vinda de tratamento, como normal na sociedade. E que ela seja respeitada. Mas que a gente possa ter esse olhar no espelho, de realmente se aceitar, né, de pedir ajuda, de fazer um treinamento quando perder a sobrancelha, se não tiver micropigmentação, que faça, que desenhe a sua sobrancelha, que tenha alguém que faça isso, porque isso ajuda bastante. Na hora de se olhar no espelho, a gente fica muito estranho, sem cílios, né, com aquela cara triste. Pode aprender a colar cílios postiços para ajudar, né, a trazer um pouco mais de energia. Mas ok, não tem sobrancelha, pinta lá com lápis. Não tem os cílios, não sabe colar, eu nunca soube, nunca tentei. Mas trazer um pouco mais de cor, trazer um blush. Não que a gente precise da maquiagem, mas ela nos ajuda nesse processo, como o câncer, né, que é tão dolorido e que todo mundo opina de algum jeito, querendo fazer o bem, é óbvio, a gente sabe. Mas que a gente consiga se acolher, né? Que a gente consiga dar uma energizada nessa imagem. E uma das coisas que eu fiz que me ajudou bastante foi trazer mais cor, ao invés de usar roupas pretas, escuras, né, fechadas, eu trouxe mais cores vibrantes. Por isso hoje eu estou aqui em homenagem ao rosa desse outubro, né, trazendo isso, que a gente pode trazer um pouco mais de vida para os nossos dias, né, um pouco mais de energia, trazendo um batom. Eu comecei a usar brincos cada vez maiores, também trouxe aqui um brinco para mostrar, né, que dá para, ao invés de se esconder, chamar atenção, sabe? Gritar para o mundo: sim, tô careca, tô com câncer, tô aqui, vou me curar, né? Tô viva. Eu estou gritando para o mundo através do meu comportamento, nas escolhas das minhas roupas, que eu estou viva. E é isso, eu tive a oportunidade de vivenciar isso, oportunidade entre aspas, que é assim, eu sempre acreditei que moda era comportamento. E eu pude vivenciar nos meus dias a experiência do visagismo, da combinação das cores, de trazer realmente o efeito emocional das cores para os meus dias, ao invés de me apagar no cinza, no preto, no branco, eu trazer luz, trazer energia, trazer o verde, trazer o rosa. Porque a gente realmente se impacta ao se olhar no espelho com uma cor dessas, tá? E a gente pode se potencializar mesmo, de verdade, tecnicamente, e agora falando de quem viveu realmente a experiência. De poder realmente viver livremente, livre para se tu quiser usar uma peruca, livre para se tu quiser usar um lenço, e livre para se tu quiser ficar careca, livre para se tu fizer a touca para preservar teus cabelos, livre para fazer as tuas escolhas durante o câncer. Esse episódio ele é para nos tirar da caixa do eu preciso fazer desse jeito, ou eu tenho vergonha de fazer daquele, ou meu marido quer que eu faça desse jeito, ou meu filho quer que eu faça assado. É tu, né? De novo, é o terceiro episódio que eu vou falar do que o meu médico me disse no primeiro dia da consulta, que é o que mais importa nesse momento, é tu. Que história tu tá vivendo, né? O que tu pode tirar dessa tua imagem, como trazer mais vida para a tua imagem através dessas cores. O símbolo aqui ele é todo colorido exatamente
para trazer isso, né? Trazer mais cor para a tua vida, trazer mais cor para o teu rosto. Nada contra o preto, o branco, o cinza, mas extremamente a favor das cores para esse momento, né? De brincos maiores, por que não salto alto se tu tiver vontade? Eu não conseguiria usar porque meu corpo me doía inteiro. Imagina usar um salto, não consigo usar nem saudável, quanto mais doente, né? Mas promover isso para tua vida, eu acredito que seja um belo de um caminho para contar essa história. Foi assim que eu contei a minha história. Funcionou para mim, pode ser que não funcione para ti, né? Mas eu vejo que se não tem como fugir dessa caminhada, que é ficar careca, porque em alguns casos realmente não tem, que a gente viva essa careca como um estilo. Não foi uma nem duas vezes que as pessoas se surpreenderam ao saber que eu estava com câncer, porque ninguém acreditava que eu estava com câncer, porque eu não tinha cara de câncer, porque eu assumia a careca como se ela fosse um estilo, como se eu tivesse realmente ido lá e raspado a cabeça. E eu acho que isso fez bastante diferença, porque também tem o olhar, que é o meu olhar para mim mesma, que é o que mais importa, mas a gente sabe que o olhar do outro também nos afeta, né? Se a pessoa nos olha com pena de que tu tá ali prostrada, com câncer, é sofrido. Então, quando o outro nos olha com esse olhar de tipo, nossa, que massa teu estilo, eu achava muito legal as pessoas chegarem e me elogiarem, porque, uau, que um dia eu quero ter, me lembro até hoje num posto aqui, em Canoas, a menina vendedora falou, uau, um dia eu quero ter a tua coragem de raspar o cabelo. E eu fiquei pensando, nossa, ela não faz ideia que eu tô com câncer, né? E aquilo foi muito legal, assim, porque daí eu me senti saudável, me senti mais energizada e comecei a andar mais com a cabeça mais erguida, mais dona de mim, mais empoderada, como uma palavra que eu não gosto muito, mas que se utiliza muito. E eu trazia esses olhares e esses olhares começaram a me trazer coisas boas, sentimentos bons, assim, sabe? De que, tipo, eu tava ali estilosa e não doente, eu tava saudável. E assim eu comecei a me ver saudável, sabe? Passando pelo processo do câncer. E eu lembro que a minha médica assim falava, ó, lá vem ela aqui desfilar no hospital. E era isso que eu ia fazer mesmo, eu tava indo lá tratar, né, receber doses de saúde, né, não era nem um medicamento, eu não via aquilo como um sofrimento, eu via como uma possibilidade imensa de cura, e eu me preparava para uma festa mesmo, para ir me curar, porque era isso que eu estava fazendo, e foi isso que eu fiz. E se eu puder recomendar alguém, alguma coisa para alguém, porque eu acho que cada um vive a sua história, é que ponha mais cor, ponha mais luz, ponha mais vida, e que se tu estiver perto dessa mulher que está precisando desse acolhimento, por favor, não dá bola para essa careca. Essa careca é só um sinal de que a cura está chegando, né? De que tem medicação de cura entrando nesse corpo e que a medicação está funcionando, porque o cabelo caiu. Então, tá tudo certo, né? Te olha com amor, mais uma vez, e a gente se vê no próximo episódio.